Capítulo 28, Querida, parte 2. Admito que a piada do mestre Jinshi foi longe demais, mas na verdade foi apenas uma brincadeira. Talvez você consiga perdoá-lo em seu coração? Gao Shun estava mostrando a Mao Mao o pavilhão diamante, onde o consorte Li Shun morava. Seu mestre já havia sido criticado no pavilhão de Jade pelo incidente em questão. Muito bem, se você resolver isso no futuro, mestre Gao Shun, não prevejo nenhum problema. Ela e Lamba, Gao Shun parecia em conflito. Suas tendências pareciam ser, por assim dizer, bastante modestas, e ele não tinha nenhuma inclinação para lamber nada das mãos de outro homem, nem mesmo de Jinshi. Se você entende meu ponto, então isso é o suficiente. Mao Mao, com os lábios franzidos, seguiu em frente num trote rápido. O homem era um pervertido impenitente. Um rosto tão bonito para uma personalidade tão repugnante. Mao Mao tinha certeza de que havia aprisionado inúmeras outras pessoas com o mesmo truque. Desavergonhado, essa era a única palavra para isso. Se ele não fosse tão importante, ela teria considerado seriamente chutá-lo entre as pernas. Ela ficou um tanto apaziguada com a ideia de que não se podia chutar o que não estava lá. Por fim, chegaram ao pavilhão diamante, um edifício totalmente novo plantado com o auspicioso bambu nantiano. A consorte Li Shu os cumprimentou vestindo uma roupa rosa cereja, o cabelo preso para trás por um prendedor de cabelo decorado com enfeites de flores. Mao Mao achou que o conjunto feminino combinava melhor com ela do que o traje elaborado da festa no jardim. Depois que o consorte de Okuyo se envolveu, Mao Mao solicitou uma audiência com o consorte Li Shu, na esperança de encerrar algo que a incomodava. Li Shu não se preocupou em esconder sua decepção quando viu que Jinshi não estava com eles. Foi um pouco difícil culpá-la, ele pelo menos tinha isso cara bonita, afinal. Posso perguntar o que você queria me perguntar? Li Shu reclinou-se em uma espreguiçadeira, escondendo a boca atrás de um leque feito de penas de pavão. Ela não tinha a autoridade e a presença dos outros consortes, na verdade, ela quase parecia nervosa. Ela ainda era tão jovem. Sim, ela era linda, eles não a chamavam de adorável princesa, por nada, mas ela ainda não havia adquirido sua feminilidade. Na verdade, ela era ainda mais lisonjeira do que Mao Mao, que era magro como uma galinha. Duas damas de companhia ficaram apáticas atrás do consorte. Li Shu a princípio olhou para a desconhecida mulher sardenta com aborrecimento, mas depois olhou mais de perto e pareceu perceber que Mao Mao era uma das damas de companhia que estivera na festa no jardim. Seus olhos se arregalaram e sua disposição pareceu melhorar um pouco. Você não gosta, querida, senhora? Teria sido bom que Mao Mao começasse com algumas gentilezas ou conversa fiada, mas teria sido cansativo, então ela as dispensou. Os olhos de Li Shu se arregalaram ainda mais. Como você sabia? Estava claro em seu rosto. Qualquer pessoa com olhos poderia ter visto, pensou Mao Mao. Consorte Li Shu parecia cada vez mais surpreso. Mao Mao raramente conheceu alguém tão fácil de ler. Ela continuou, você já sentiu enjoo por causa do mel? Consorte Li Shu pareceu ainda mais surpreso. Mao Mao interpretou isso como um sim. Não é incomum que uma pessoa que sofreu uma intoxicação alimentar se torne avessa ao alimento que causou isso a ela. Desta vez, Li Shu balançou a cabeça. Não é isso. Eu não me lembro disso. Eu era apenas um bebê na época. Quando criança, Li Shu quase morreu por causa de um pouco de mel. Ela achava difícil comer agora porque, durante toda a sua vida, suas babás e damas de companhia lhe disseram para evitá-lo. Escute, sua vadia, disse uma mulher maldosamente. Como você ousa entrar aqui e começar a interrogar Lady Li Shu? Você é quem fala, pensou Mao Mao. A mulher estava na festa do chá. Ela era uma daquelas que não fez a menor tentativa de ajudar sua amante que odiava o mel. Não haja como se você fosse amigo dela agora. As damas de companhia pareciam ter uma trapaça simples, tratavam os visitantes como vilões, fingindo defender o consorte Li Shu. A jovem inocente passou a acreditar que havia inimigos ao seu redor. Seus assistentes asseguraram-lhe que eles, e somente eles, eram seus aliados e, portanto, a isolou. Então a consorte não teve escolha senão confiar em suas damas. Era um ciclo vicioso. E enquanto o consorte não percebesse que tudo veio da malícia de suas damas, ninguém jamais descobriria. As mulheres simplesmente cometeram o erro de ficarem confiantes demais na festa no jardim. Estou aqui por ordem do mestre Jinshi. Se você tiver algum tipo de problema comigo, aconselho que resolva isso pessoalmente com ele. Mao Mao pegaria emprestada a ameaça do tigre, por assim dizer, e ao mesmo tempo daria às mulheres algo em que pensar. Certamente ela poderia pelo menos ter permissão para isso. Os rostos dos atendentes estavam em chamas e Mao Mao divertiu-se muito ao ponderar que pretexto usariam para se aproximar do eunuco pervertido. Mais uma coisa, disse Mao Mao, permanecendo cuidadosamente inexpressivo enquanto voltava o olhar para Li Shu. Você conhece a chefe-dama de companhia do pavilhão Garnet? O olhar chocado do consorte foi toda a resposta que ela precisava. Há algo que gostaria que você procurasse, disse-lhe Mao Mao, e foi isso que levou à presença de Gao Shun nos arquivos do tribunal. Mao Mao, uma serva do Palácio dos Fundos, não foi, em princípio, autorizada a deixar o seu local de serviço. Mas ela parecia ter descoberto algo, o que poderia ser? A profundidade do seu pensamento e a sua cabeça fria não pareciam os de uma menina de apenas 17 anos de idade. Poderíamos até sentir que tal capacidade de pensar racionalmente e resolver problemas era um desperdício vergonhoso para uma menina. Embora alguns com certas tendências possam discordar. Um peão tão fácil de usar. Se ao menos ele simplesmente fizesse isso, ela concordaria, embora talvez com uma ou duas objeções simbólicas. Quem era ele? Quem mais? O mestre de Gao Shun, que não era tão maduro quanto parecia. Fui negligente, murmurou Gao Shun. Talvez ele devesse ter parado seu mestre antes que a piada chegasse tão longe. Mas o que ele teria feito? Ele teria parado Jinshi, e então, o que? Quando se lembrou do olhar sinistro de Mao Mao, ficou preocupado que ela ainda pudesse ter algo reservado para ele mais tarde.
Gao Shun tocou a linha do cabelo. Ele estava começando a se preocupar com isso. Mao Mao estava sentada na cama de seu quarto, folheando as páginas de um livro. O espaço apertado continha um braseiro e um almofariz e pilão para fazer remédios, enquanto algumas ervas secas estavam penduradas na parede. Algumas das ferramentas ela conseguiu com Gao Shun, outras ela emprestou do consultório médico. 16 anos atrás, mais ou menos na mesma época em que nasceu o irmão mais novo do imperador. Mao Mao segurava um livro costurado, o volume que Gao Shun havia adquirido para ela. Ele narrou eventos no Palácio dos Fundos. O atual imperador gerou um único filho quando ainda era herdeiro aparente. Sua mãe era irmã de leite do então príncipe, mais tarde peor consorte. Mas a criança morreu antes de ser desmamada, e o príncipe não produziu mais descendência até depois da morte de seu pai e do restabelecimento do harém imperial. Ele só teve uma consorte durante todo o seu principado. Ela achou estranho. Conhecendo aquele velho excitado, ela teria esperado que ele levasse uma multidão de concubinas. Ela quase não conseguia acreditar que ele tinha sido fiel a uma mulher por mais de 10 anos. Isso apenas mostrou que não se podia confiar em rumores e boatos. Melhor verificar os registros você mesmo. 16 anos atrás, uma criança morta na infância. O médico da corte, Luomen, foi banido. Mao Mao conhecia esse nome. A sensação que tomou conta dela não foi de surpresa, mas sim de que algumas peças haviam se encaixado. Em algum nível, ela suspeitava que algo assim deveria ser o caso. Mao Mao fazia uso frequente de várias ervas que cresciam ao redor do Palácio dos Fundos. Eles não estavam lá naturalmente, ela sempre presumiu que alguém os havia plantado. Ela conhecia uma pessoa que cultivava uma panóplia de ervas em volta de sua casa. Eu me pergunto o que meu velho está fazendo. Ela pensou em seu pai, que mancava enquanto andava como uma velha. Um praticante tão habilidoso e experiente quanto estava desperdiçado definhando em um distrito de prazer. Na verdade, o mentor de Mao Mao em medicamentos era um antigo eunuco do palácio, a quem faltou o osso de um dos joelhos.